Olá, vamos começar com as nossas atividades de quarta-feira? Hoje você vai conferir comigo 3 videoaulas. A primeira é de português, depois você terá o conteúdo de ciências e de história. Então vamos lá? Português, você vai abrir na página 69. Essa é a página 69. Nela nós vamos fazer o estudo do dicionário. Essa é a última atividade da unidade e nesse estudo do dicionário, como você já vem trabalhando com isso, não é? Desde a outra unidade, também nas outras séries, porque todo final de unidade nós temos esse estudo do dicionário, então você já está familiarizado de como é que ele funciona. Então agora vamos responder a nossa atividade. Agora que você já observou essa página, você vai ler essa frase aqui que nós temos. Ele se arrependeu amargamente do que fez. No dicionário, verbo sempre vem na forma infinitiva, ou seja, terminados em ar, e ir. Você não vai encontrar a palavra aí cantei, eu pulei, eu joguei. Você vai encontrar pular, jogar, cantar. Sempre as palavras aqui, o final do verbo, ele vai estar com ar, ou ir. Exemplo, arrepender e não arrependeu, tá bom? Cantar e não cantou. Pular e não pulei, tá bom? Sempre vai ser palavras terminadas em ar, ou ir, tá bom? Que é a forma infinitiva do verbo, o verbo sem estar conjugado. Então, agora nós vamos responder a página 70. Primeira questão. Copie do quadro abaixo todos os verbos que aparecem na página anterior. Depois, escolha 5 deles e escreva uma frase com cada uma flexionando-os adequadamente. Então, você está lembrado? Os verbos aqui no dicionário, você vai olhar aqui o final das palavras, tá? O que for verbo, ele vai terminar em ar, ou ir. Então, aqui seguindo a ordem, nós vamos encontrar aqui assentar é um verbo, assentir é outro verbo. Aqui desse lado, aqui não dá para ver direito, mas no seu livro dá para visualizar. Você vai ter também assistir. Então, você vai pegar as palavras aqui, olha no finalzinho, as que terminam em ar, ou ir. Ar, e ir. Você vai escolher 5 dessas palavras e vai colocar aqui. Escrevam elas aqui no quadro, 5 delas. Pode ser assistir, pode ser assimilar, pode ser as primeiras que eu falei, assentar. Escolham 5, escrevam elas aqui. Aí, cuidadosamente, você vai olhar a primeira palavra que você escolheu. Foi assentar? O que significa assentar para eu poder fazer a frase correta? Assentar significa colocar ou dispor sobre assento. Colocar sobre uma base fixa ou firme. Assentar o prédio sobre as vigas. Então, esse é o significado da palavra assentar. Então, você vai colocar aqui uma frase na número 1 que tem a palavra assentar. Mas você vai precisar conjugar. Por exemplo, se eu escolhi assistir, você não vai colocar eu assistir TV. Eu assisto TV ou eu assisti a TV. Tá bom? Ou eu estou assistindo TV. Então, você precisa conjugar o verbo. Mas como é que eu encontro o verbo? Lá no dicionário, no final da palavra você vai sempre encontrar ou ar, ou ou ir. Tudo bem? Então, vamos para a próxima questão. Dá pausa, responde, tá bom? E aí a gente continua para você não esquecer o que eu acabei de falar. Segunda questão. Encontre no dicionário os verbos em destaque nas frases e escreva o seu significado. Então, o significado que você vai ter que encontrar lá é de concluir.
concluí que tinha de dormir cedo. Aí você vai procurar lá, concluir no dicionário. Pega um dicionário, pode ser o dicionário web, tá? Porque o dicionário que nós temos aqui, nesse livro, olhando aqui, ó, o dicionário aqui, todas essas palavras aqui, elas começam com a letra A. Então, a letra C você não vai encontrar aqui. Então, como a palavra que está em destaque aqui começa com C, concluir, então você vai lá no dicionário web e procura qual é o significado de concluir e você vai escrever aqui. Concluir, 2 pontos, e vai escrever o significado, tá bom? Letra B. Os homens alocou já tem, é com A, né? Alocou todos os seus móveis para facilitar a arrumação. Alocou, o que significa alocou? Procura, se você não encontrar alocou, aí você vai lá no dicionário web e busca o significado, escreve aqui nessas linhas. Muito simples, não é essa atividade? Você vai aprender um pouquinho mais sobre o verbo, porque nessa unidade nós estamos trabalhando com substantivos, não é? Mas você vai aprender um pouquinho mais lá na terceira e na quarta unidade sobre conjugações de verbo. Então, terminamos aqui essa videoaula de português. O próximo conteúdo que você verá é de ciências, na página 35. É 35 até 37, porque vai ter também a explicação do conteúdo. Então, até lá. Tchau!